Outro dia eu vi uma publicação de uma amiga querida, uma irmã, na verdade, psicóloga, mas antes de mais nada, um ser humano profundo, consciente, criativo, inteligente, é assim que eu vejo essa querida amiga. E ela compartilhou a partir de uma experiência que ela teve, ela compartilhou uma reflexão. E eu gostaria de fazer a leitura na íntegra, porque não dá para perder nenhuma palavra dela. Então ela diz assim: este ano, por causa dos quilinhos a menos, a caminhada matinal na praia, na areia fofa, se tornou possível. Não menos difícil, mas possível. Hoje, durante essa batalha entre o meu querer e as minhas limitações, meu marido fez algo que simboliza muitas coisas. Enquanto caminhávamos na areia fofona, ele ia um pouco mais à frente e ele disse: tente pisar nas minhas pegadas, vai ficar mais fácil. E assim eu fiz, e assim ficou infinitamente mais fácil. Claro, ele já tinha feito metade do esforço, ultrapassado algumas camadas de areia e sobrava para mim um chão mais consistente. E digo mais, fui percebendo que ele tinha também reduzido a amplitude das passadas, para que essa injustiça da diferença do tamanho das nossas pernas não interferisse em seu plano compassivo. Mas além de eu achar que isso já era uma baita reflexão sobre relacionamentos, passei quase todo o caminho pensando sobre pais e filhos, sobre como a busca pela individualidade e a jornada de construção da própria história, sobretudo no terreno da impulsividade e da energia heróica da adolescência, se assemelha a isso. Os pais deixam suas pegadas disponíveis, mas eles precisam provar a si mesmos que conseguem através dos próprios esforços, e isso gera muita frustração. Porque, se por um lado os filhos enfrentam suas primeiras quedas solitárias, por outro, os pais aprendem a lidar com a angústia de querer evitar a dor, mas sem poder. E no fim das contas, a gente entende que construir a própria jornada não tem a ver com rejeitar o que já foi feito, e que o amadurecimento tem a ver com discriminar os destinos e aproveitar o que já foi pavimentado para que possamos alocar nossos recursos e ir além. Bom, acho que a própria reflexão já fala por si muitas coisas e já deixa para gente muito o que pensar. A leitura foi gostosa, né? Ela escreve muito bem. A gente segue, ela leva a gente. Mas apenas destrinchando, para deixar oportunidade para que a reflexão se aprofunde, a gente pode trazer esse exemplo da Liege, minha amiga, em dois contextos principais. Ela viveu no contexto do relacionamento amoroso do seu parceiro de vida. E ela deixa para a gente essa reflexão. Não é sobre quem é maior e quem é menor. A parceria é isso. Eu não preciso fazer tudo toda vez. Eu posso dividir tarefas, eu posso distribuir experiências, atividades. É sobre juntos se ajudarem. É troca. Não tem maior, não tem menor. Tem parceria, tem plano, tem inteligência aproveitando que somos dois. Não precisamos os dois fazermos as mesmas coisas todas as vezes. A gente pode sim estabelecer sociedades. E é sobre isso. De vez em quando eu tiro proveito desses passos de quem foi à frente. E eu posso descansar e fazer metade do esforço. Mas dependendo do tema, do assunto ou da situação, as coisas se invertem. E aí sou eu que busco a espada para desbravar o caminho e poder facilitar para o meu companheiro, para que ele agora possa também descansar da sua vez. Mas parece que às vezes a gente fica numa briga para saber, como se a gente quisesse sempre estar atrás. Eu quero sempre que o outro faça. Outras vezes eu brigo porque eu não quero que ele faça, porque eu preciso me provar, porque eu preciso. E é disso que ela está falando. A gente precisa sim se provar, se experimentar, se definir, inclusive em termos de identidade. Preciso saber quem eu sou. Para eu saber quem eu sou, às vezes eu preciso tomar a frente. Mas eu não preciso tomar a frente todas as vezes. Quantas vezes isso passa a ser neurótico da nossa parte? Então eu posso, como numa brincadeira de vôlei, que a bola cai do lado de lá do muro, eu posso falar: ah, querido,
vai lá buscar a bola, vai. Como eu posso também falar: "Deixa eu ver como é"? Eu quero experimentar, porque ele é muito cavalheiro, ele vai buscar a bola do outro lado, tendo que pegar a escada, pular o muro, pular no terreno, enfrentar cobras e seja lá o que tem do outro lado. Mas outras vezes eu posso falar: "Não, deixa que eu vou agora, porque eu quero saber como é". E a gente tem tantas trocas que a gente pode fazer, e de vez em quando um e de vez em quando o outro facilita a vida. É tão gostoso isso. Isso é carinho, isso não é disputa, isso não é aproveitamento um do outro para ficar empurrando para ver quem fica na melhor. Mas a gente gasta muita energia com isso. E a gente perde a oportunidade de fazer o que a Liege fez, que é desfrutar de um momento que, como ela descreve, chega até a ser romântico, apesar da luta em conseguir vencer aquela areia fofona, como ela disse. E a gente pode pensar também com relação aos filhos, pais e filhos, gerações. É preciso encontrar o equilíbrio. Algumas vezes, e a gente que tende à polarização, a gente adora uma polarização, a gente faz isso. Às vezes a gente tende a ir para um extremo, então nós não queremos que os nossos filhos sofram o que a gente sofreu. Puxa vida, mas eu só cheguei a ser quem eu sou também por conta do que eu sofri. Então, nessa fala existe um roubo de um crescimento, de um possível crescimento. Porque se eu conseguir evitar que meu filho sofra tudo o que eu puder evitar, eu vou também evitar que ele encontre ferramentas internas para superar aquilo que eu não deixei ele superar, porque eu evitei que ele sofresse. Se eu ficar em cima dele, evitando e fazendo por ele tudo o que eu puder para que não lhe doa, eu também vou evitar que ele descubra o quanto ele é capaz de passar por coisas que eu não quero que ele passe, porque eu não quero que ele sofra. Mas eu evito o sofrimento e evito o crescimento. Eu tenho certeza que nenhum pai quer evitar o crescimento do filho. Outras vezes a gente cai no polo oposto, porque eu também vejo isso. Não, eu passei, ele vai ter que passar também. Eu sofri, ele vai ter que sofrer também. A minha história foi minha. Que ego gigante é esse inflado que quer que o outro viva a sua história? Eu não sei o que a vida preparou para ele. Ele não precisa viver o que eu vivi, passar pelo que eu passei e sofrer o que eu sofri. O ser pai e ser mãe é justamente permitir a história do outro, que não deve ser uma continuação minha e nem deve ser com base no que eu penso para ele. Eu olhar para o filho e querer que ele sofra, não, eu não quero que você sofra nada, filho. Eu quero que você viva a vida que é sua. A vida que é sua vai trazer sofrimentos, porque toda vida traz altos e baixos. Eu não sei qual vai ser o seu sofrimento, mas eu vou estar aqui para te apoiar. Eu posso, no máximo, te mostrar as minhas pegadas, porque vai ter muita coisa em comum, filho. Então, se eu puder facilitar um pouco o seu caminho, por que não? Eu também tive um pai que facilitou o meu. Mas não quer dizer que você vai viver as minhas pegadas para caminhar no meu caminho. Quer dizer que você vai tirar proveito de vez em quando para descansar, quer dizer que você vai se aproveitar daquilo que eu já aprendi para partir dali, mas não para ficar onde eu fiquei. Porque você tem o seu caminho, a sua trajetória, os seus sofrimentos. Então não é nem uma questão de evitar para que não sofra e nem de querer que sofra aquilo que eu acho que ele deve sofrer. É um lugar difícil esse caminho do meio. A gente tende a cair nas extremidades, mas é sobre troca, mais uma vez. A troca, a parceria, a conversa, o diálogo sempre ajuda. Não importa se a minha relação seja com um parceiro de vida, um parceiro amoroso, se seja um amor de pai para filho, de filho para pai e de avô. O que importa é que a gente respeite o outro, que a gente entenda que o outro tem seu lugar, que a gente faça trocas, mas sem querer estar em posição de superioridade. Pode ter posição de hierarquia no caso do filho, pode ter posição de autoridade, mas não de se sentir superior, porque a gente aprende muito também com os filhos se a gente tiver ouvidos para ouvir o seu ponto de vista. Obrigada, Li, por essa reflexão linda, profunda como você é.